apresentação do trabalho, né? A gente tem o formato do papel, margem, alinhamento, parágrafo, espaçamento e fonte, ok? Então, a gente tem descrição aí. Então, todas essas referências são referências que eu falei para vocês da ABNT. Então, assim, isso são questões que, na hora que você está desenvolvendo, é que você vai pegar. Isso não é para decorar, gente, tá? Mas, com o passar do tempo, a gente vai guardando, internalizando. Até que vocês terminem aí a graduação, com certeza vocês já vão ter guardado todas esses espaçamentos aí, tá? O texto, né, entre linhas é 1,5, o Arial, tamanho 12, referências simples, referências longas, se tem citação, se tem recuo, nota de rodapé, tá? Então vamos pensar. A gente tem uma citação aqui, uma referência. A citação longa. Citação longa é quando a gente tem mais de 4 linhas. A gente pegou um trabalho, a gente tem mais de 4 linhas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aí a fonte no tamanho 10. A gente tem que recuar 4 centímetros. Mas esses são detalhes que, ao longo do trabalho, ao longo da facção desse texto, vocês vão conseguir. E outra coisa, tem um manual. Então, na hora que vocês forem fazer a formatação do trabalho, e eu acho que vale a pena vocês, alguma vez na vida, buscarem fazer sua própria formatação. Por quê? Porque você vai aprender. E no início não é fácil, porque tem muita regrinha, realmente muita regra. Mas é só fazendo que vocês vão realmente aprender, tá? Então, você tem citação longa, que você tem que fazer o recuo de 4 centímetros, usando o tamanho 10. Você tem uma nota de rodapé, que o tamanho é esse, tamanho 10. As tabelas e quadros, elas também têm referenciação. É importante tocar nesse assunto. Elas também têm referenciação. Então, isso aqui, gente, é para realmente consulta de vocês ao longo na hora que vocês tiverem realmente terminou o trabalho. Escrever o trabalho, agora vamos formatar o trabalho. Isso é formatação de trabalho. Existem essas regras para padronizar. Porque senão, cada um escreve de um jeito, faz de um jeito, e a gente não vai saber o que é citação, se esse texto é seu, se é texto do outro autor, como é que foi essa organização do trabalho. Ok? Bem, apresentação do trabalho científico, os títulos, né? Eu tenho a seção, também é formatação, tá? Eu tenho a seção, que é a primária, né? A seção primária é o título, o primeiro título que você tem. Então, eu vou colocar letra maiúscula com negrito, por exemplo. Seção secundária, letra maiúscula sem negrito, tá? 1.1 tipos de conhecimento. Então, as seções, elas vão ter, primeiro lá o negrito com caixa alta, segunda seção sem negrito com caixa alta, a terceira seção 1.1.1. Seções é isso, a primeira é o título principal, a segunda seção é 1 ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos, depende, 1 significa que é o primeiro capítulo, ou primeira unidade, ou primeiro tópico. Se fosse o 2, seria segundo capítulo, segundo tópico, e assim sucessivamente, ok? Então, 1.1.1, por exemplo, já é uma seção terciária, porque eu já estou na terceira subdivisão. E a quaternária, quinternária, assim sucessivamente, entendeu? Então, depende. Se você quer subdividir os tópicos do seu trabalho, é interessante, porque aí, na hora que você vai escrever, não fica muito difícil. Então, por quê? Porque lá na seção primária é o título geral. Aí você dividiu para secundária. Então, tipos de conhecimento. Olha, existem vários tipos de conhecimento, são eles. Conhecimento científico, conhecimento teológico, tá? A seção terciária, 1.1.1, eu vou falar só do conhecimento científico. Então, na hora que você elabora seu trabalho, você vai escrever só sobre conhecimento científico, ok? E aí, 1.1.1.1, construção do conhecimento científico. Aí você vai ter todas as informações de como se constrói o conhecimento científico. Assim como tem, por exemplo, no nosso livro texto aqui. Então, ok? São exemplos do nosso livro aqui que vocês têm. Então, essas são regras que vão ser utilizadas na hora que você vai formatar o trabalho. Vamos ver? Bem, apresentação do trabalho, as alíneas, incisos, notas de rodapé, negrito itálico, paginação. Tudo isso, gente, é na hora que você realmente vai fazer a formatação. Então, é necessário que você vai ter aí nota de rodapé. Olha, é muito
Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com notas de rodapé. Eu prefiro as referências no texto, no corpo do texto, porque elas são mais fáceis de organizar. Então, tá, segundo fulano de tal, abre aspas, cita a fonte, ano de 2015, página tal. Se for uma citação simples, se for uma citação longa, segundo fulano de tal, 2 pontos, recuo de 4 centímetros, espaçamento simples dessas linhas, e eu cito exatamente como ele disse também, porque é uma citação direta, só que é mais longa, e coloca a referência. Gente, é muito mais fácil, na minha opinião, que fazer nota de rodapé. A nota de rodapé é uma nota explicativa. Não é muito boa. Eu acho melhor fazer referência lá em cima do que fazer nota. Tá? Nota explicando ou fazendo a referência do texto tal. A BNT, ela usa mais a citação direta do que as notas. As notas na BNT servem para quê? Servem para essas explicações, às vezes, da obra que foi citada, não sei o quê, ou o termo X quer dizer isso, e foi cunhado pelo teórico Y, ok? Então, isso é importante também. Negritos itálicos, como é que eles vão ser usados? Vocês viram ali que na seção primária é necessário negrito? Tá? O itálico geralmente é usado para quê? Para termos em latim ou termos de língua estrangeira. Geralmente são usados assim. O negrito e itálico também podem ser usados, vai depender. Aí você vai ter que escolher um deles, ou o negrito ou o itálico. Geralmente o negrito é mais utilizado. Quando é um título de uma obra literária, né? Então, a gente está falando sobre metodologia científica, é o título da obra. Ele fica ou em negrito ou em itálico nas referências bibliográficas, ok? Mas é necessário que vocês optem por um ou por outro. O que não dá é na referência ficar um título de obra em negrito, outro título de obra em itálico, misturar. Ou você tem que padronizar, ou você coloca negrito, ou você coloca em itálico, ok? E a paginação também. Geralmente, a paginação é no final da página, tá? Geralmente é assim, ou você pode colocar no início da página também. Então, você vai optar também por início ou pelo final da paginação. Bem, as tabelas, pessoal, muita atenção aí. As tabelas são elementos que vão ser inseridos dentro do texto, tá? E eles vão constar numa lista lá nos elementos pré-textuais. Mas é muito importante, eu quero que vocês não se esqueçam. A tabela tem que ter referência. E por que eu posso ter várias tabelas? Eu posso ter uma só, mas eu posso ter muitas. Independente se eu tenho uma ou tenho 15. Eu tenho que ter exatamente essa referenciação. Colocar tabela 1, ó. Tá vendo? Escrever tabela 1, exatamente assim, hein? E o que é o nome da tabela? Pessoas residentes em domicílios particulares. Porque se você não coloca qual que é o número da tabela e qual é o título da tabela, você coloca soldado assim, a pessoa está lendo seu trabalho, ela não sabe. Ela não sabe que trabalho é esse, né? Agora, outra coisa interessante, então ela precisa de ter o título e precisa ter o número da tabela. Outra coisa importante é o quê? A fonte. Se for um trabalho, vamos lá, pessoal, essa aqui é uma fonte secundária, porque eu busquei no IBGE. Então, eu estou escrevendo fonte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é minha fonte secundária. Agora, eu poderia ter essa tabela ser minha, da minha pesquisa. Então, é uma fonte primária, eu posso colocar elaborada pelo autor. Eu posso escrever isso, fonte do autor. Ou eu posso ter inventado uns dados, não pode ser aqui, tá? Mas, por exemplo, eu poderia ser fonte fictícia. Mas não é o caso. A gente tem sempre que colocar a fonte, de onde a gente tirou. Ou se é nós, que é fonte do autor, escrever fonte, 2 pontos, de própria autoria, dados da pesquisa, ou buscar a fonte secundária. Tem que ter essa referência, ok? Vamos lá. A mesma coisa do gráfico. Mesmo esquema do gráfico. Tabela, gráfico, figura, a mesma coisa tem que acontecer. Gráfico de vendas por produto em 1999. Figura 1. Se fosse figura 15, peraí, figura 15. Gráficos de venda por produtos em 1999. E a fonte aqui embaixo. Da onde você tirou? Porque às vezes a gente buscou isso numa fonte de um outro livro, que é fonte secundária aqui também, hein? Fonte, Rossetti, 2013, página 230, ok? 2003, perdão. Página 230. Tem que ter referência em cima e tem que ter referência embaixo. Guardem isso, hein?
A mesma coisa, figura, o nome da figura. Tá vendo? Essa é a figura 2. Fonte, onde eu tirei essa figura Atlas Mundial. Beleza? E as abreviaturas, pessoal, ó, aqui tá menorzinho, mas isso também tem lá no livro de vocês. Abreviatura. Ad tempore, coleção feita de memória. Isso aqui, pessoal, tem lá na ABNT também. Isso aqui não é para vocês decorarem. Tudo que eu estou apresentando de formatação, não tem como vocês decorarem. A ABNT, ela é um livro disponível. Tem PDF, tem em versão eletrônica, tem na biblioteca, tem, sabe? Você tem que salvar isso no computador de vocês, onde vocês acharem melhor, e buscar todas as vezes que precisar, buscar como essas referências devem ser feitas. Então, gente, eu estou mostrando aqui para vocês a título de ilustração. Não é para vocês decorarem isso não, tá? Não é para decorar, não. Porque, né, isso aqui é para vocês saberem que existem, que é importante ter essa lista, mas as abreviaturas são essas aqui. A gente tem isso como referência. Ela é universal, tá? Então, a gente utiliza, né, as normas aqui, universal nesse sentido, né, nesse universo científico, e aqui a gente coloca, se como coleção feita de memórias, né, às vezes de fotos, de alguma... Você vai falar sobre a memória, fazer um trabalho de arquitetura, fazer a memória da cidade, né, X. Então, você pode recolher várias fotos, que é uma memória de alguma familiar, de uma comunidade, e essa coleção foi feita dessa maneira, por exemplo, né, o APOD, né, ou APUD, como dizem, segundo, junto, né, quando você cita uma obra que já foi citada, conforme ou confira, aqui, perdão, CF aqui, confira, e-coleção, e-colegas para vários pesquisadores, etial e outros, exemplo, e assim sucessivamente, existem vários aqui abreviaturas, e aí vocês vão utilizar, pessoal, se necessário, pesquisar essas abreviaturas, essas informações. Não é para vocês decorarem, não tem como decorar. A Fernanda não decora. Na verdade, assim, eu acabo sabendo isso porque eu trabalho com isso há 15 anos. Então, é uma coisa que eu já olho, já sei como é que vai funcionar. Mas é uma questão porque eu trabalho com isso, né? Agora, como ainda vocês estão numa iniciação, não há necessidade de decorar, vocês vão utilizando e à medida que vão desenvolvendo dentro do curso, dentro da graduação, utilizando isso com mais frequência, espero que vocês façam isso com frequência, vocês vão acabando internalizando, é assim que faz. Tradução, trad ponto, sabe que é, sem data, S.D, tá? Em. Então, é assim que a gente vai fazendo, tá? À medida que a gente vai pesquisando e fazendo. Então, assim, o módulo 8, ele é um texto complementar, porque ele é para fazer o trabalho, para formatar o trabalho, para organizar esse trabalho. Então, a gente tem lá elementos pré-textuais, elementos textuais e os elementos pós-textuais, que a gente vai ver que são os pós-textuais, são essas referenciações que a gente vai colocar, as famosas referências bibliográficas. Hoje a gente escreve mais referências. Por quê? Porque nossas fontes de pesquisa hoje não são exclusivamente de livros, né? Hoje a gente tem muito artigo científico na web. Então, a gente, em vez de colocar bibliográficas, que bibliográficos vem de biblios, que é livros, e a gente não está citando só livros, a gente está usando, e não só impressos, a gente está usando também artigos em versão eletrônica, CD-ROM, por exemplo, né, aplicativos, o que seja. Então, a gente ampliou muito a nossa busca de fontes, e é por isso agora que a gente vai fazer esse processo, né, de referenciação, colocando título de referências e não de referências bibliográficas, como era feito anteriormente, ok? Então, assim, esses são elementos que são pós-textuais, que é o que vai vir no final do seu trabalho, que é a sua referenciação, apêndice, por exemplo, se você colocou, fez uma pesquisa de campo, você vai colocar o questionário nesse apêndice, nesse anexo, na verdade, nesse anexo ou nesse apêndice, tá? Então, assim, você vai colocar o questionário lá, na hora que o leitor do seu trabalho for ver
ele pode ver quais essas perguntas que você fez. Outra coisa que pode conter no final também é a questão do termo de livre consentimento. Se você fez uma pesquisa, por exemplo, e você tem que pegar a autorização de quem você foi entrevistado. Então, é importante vocês terem esse documento aí, né? O documento que você organizou está anexado também, ok? Então, a gente tem vários elementos, né? Então, é muito importante saber a distinção. Eu tenho elementos textuais e elementos pós-textuais. Essas regras de formatação, elas vão ser aprendidas, portanto, ao longo do seu uso, né? Quanto mais vocês usarem, mais vocês vão lembrarem. E não nesse momento que vocês vão guardar tudo, não, gente. Sabe? Só se vocês forem, assim, extremamente prodigiosos de ter uma memória para poder guardar, porque são muitos detalhes. Então, é só fazendo mesmo. E aí eu convido vocês a fazerem os trabalhos de vocês, utilizar esse referencial. É muita informação, mas só fazendo mesmo a pesquisa para que isso seja útil para vocês. Vocês vão ver que vai ser útil depois terem esse manual aqui da disciplina de metodologia científica e vou buscar, então eu faço a capa desse jeito, então eu faço o sumário desse jeito, então o espaçamento tem que ser assim, eu vou ter que colocar citação, todas as citações longas vai ter que ter recuo, todas as citações que não são minhas tem que ter aspas, tem que ter página, tem que ter ano, tem que ter. Então, essas coisas vocês já guardaram, e precisa ter essas referenciações, né, gente? Mas ao longo mesmo do processo de confecção do material de vocês, é que realmente vocês vão conseguir desenvolver isso da melhor maneira possível. Então, assim, além dos bons estudos que eu desejo a vocês, eu realmente desejo boas pesquisas e utilizem esse material para a formatação dos trabalhos de vocês daqui para frente, né? Porque é só daqui para frente que vocês agora vão ter condições de falar, não, eu tenho pelo menos algumas noções para poder começar o meu desenvolvimento. E qualquer dúvida sobre o módulo 8, estou à disposição de vocês para que a gente possa tirar as dúvidas, ok? Então use o fórum Tira Dúvidas.